não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Como o Kant, ao longo de toda a vida, ele apresenta esses projetos de mundo, quer dizer, o que seria a paz perpétua, o que seria a organização perfeita do Estado, etc, etc. E como ele afirma taxativamente que a criação da ordem social, ordem jurídico-social perfeita é o objetivo de toda a história humana, então fala, bom, então quem sabe a gente pode usar isso aí como método, quer dizer, um método que é sugerido pelo próprio objeto. Então, conceber, a partir das indicações que o Kant dá, como seria essa ordem social perfeita, se ela funcionasse exatamente como o Kant está dizendo que funciona. E vamos ver o que dá. Então, aí você descobre duas coisas. Primeiro, esta ordem social, ela teria todos os problemas, todas as dificuldades, todas as contradições internas que estão na própria filosofia do Kant, evidentemente. Quer dizer, se você tem aqui um conjunto que não é de soluções, mas é de problemas, se você ampliar aquilo, transformar numa ordem social, então você terá conflitos sociais e políticos que refletirão aquelas mesmas contradições, certo? Dá para entender isso aí? E, em segundo lugar, esse mundo assim concebido é extraordinariamente parecido com o mundo em que nós estamos. Se você pensar tudo que tem acontecido na ordem jurídico-política nos últimos 200 anos, você chega à conclusão seguinte: só houve... ou você está no mundo do Kant ou você está no mundo do Karl Marx. Mas o mundo do Karl Marx, de certa maneira, já passou. Tá certo? Mas o do Kant estava antes e continua, e cada vez mais forte. Então, esta apostilinha aqui, ela dá uma ideia do que poderia ser esse mundo kantiano ideal, que é um mundo real no qual nós vivemos. E uma coisa que me parece assim, absolutamente extraordinária no Kant é a total indisposição dele para examinar a questão de e se isto que eu estou escrevendo virar realidade? O que vai acontecer? Quer dizer, vamos conjecturar aqui. Se eu tenho um plano, né? Por exemplo, sei lá, eu quero construir uma casa no lugar tal. Bom, vamos supor, e se o terreno tiver algum problema? E se tiver um curso de água embaixo, tá certo? E se houver um problema, sei lá, com a população animal? Você tem que pensar as consequências do que você está fazendo. E ele, em nenhum momento, ele examina isto. Ele formula o seu mundo ideal com uma confiança total, né? Até de maneira até cândida, por assim dizer, e não pergunta jamais as consequências práticas daquilo. E é importante assinalar que ele mesmo diz que o foco do iluminismo é a questão da religião. Não é a questão da organização do Estado, não é a questão dos direitos humanos, né? Não é a questão do avanço da ciência, tá certo? Não é a questão da democracia, é a questão da religião. Ele diz isso, né? Então, como seria a religião no mundo concebido pelo Kant? O que aconteceria com ela? Que tipo de religião nós teríamos? E o que aconteceria com as religiões já existentes, né? Então, como Kant, na Crítica da Razão Prática, ele diz que a crença em Deus e
a imortalidade da alma são postulados da razão prática, quer dizer, são coisas que nós temos que crer de qualquer maneira. Não tem como escapar. A razão prática só pode funcionar se ela aceitar essas duas coisas. Então o pessoal lê isso e fala, bom, então ele, no fim das contas, ele é um crente, né? Ele diz, bom, mas o problema não é saber se o Kant é um crente ou não. O problema é saber como ficará o mundo político-social e como ficará a religião dentro desse mundo político-social se as concepções do Kant forem levadas a sério e levadas à prática, como de fato foram. Eu acho, por exemplo, esse pessoal que estuda direito no mundo inteiro, eu acho que não tem um estudante de direito no mundo que não tenha se intoxicado de ideias do Kant, ou diretamente, ou através de continuadores e discípulos, como Kelsen. Do mesmo modo, no mundo do estudo das religiões, eu acho que não tem ninguém que não tenha sido influenciado pelas ideias do Rudolf Otto, que escreveu o famoso livro O Sagrado, tá certo, no começo do século XX, que é um clássico, e que é uma versão kantiana do negócio, né? Quando você lê o Mircea Eliade, né, você vê as concepções do Kant lá no fundo, e acho que não existe autor sobre esse assunto de história da religião mais influente do que Mircea Eliade. E assim por diante. Quer dizer, sinais do Kant você encontra em pessoas que jamais ouviram falar de Kant. Mas, acho que no Brasil, por exemplo, se você pegar nas faculdades de Direito e falar quantos professores, não é que leram Kant, quantos professores teriam capacidade para ler 4 pares de Kant sem ter congestão cerebral? São raríssimos. E, no entanto, eles estão pensando kantianamente porque a influência passou do fulano para fulano, para fulano, para fulano, foi chegar lá no Brasil. Então, no Brasil você tem o pessoal que foi seriamente influenciado pelo pensamento marxista, né, e que foi acabar nesse tal de direito alternativo, direito achado na rua, direito achado na privada, direito achado no lixo, tá certo? E tem o outro pessoal, que às vezes é até conservador e que está profundamente imbuído de pensamentos kantianos. O Miguel Reale, por exemplo, a influência do Miguel Reale, do Kant no Miguel Reale é um negócio devastador, tá certo? Ele aceita toda a teoria, por exemplo, das formas a priori do entendimento e da percepção, só que ele critica o Kant por achar que essas formas são eternas e imutáveis, quando ele diz, não, nós temos que fazer a história das formas a priori. Eu digo, bom, mas se existe uma história, elas não são mais a priori, né? Então, de qualquer modo, a ideia de esquemas perceptivos que estão por trás de toda uma cultura, e que mudam, por sua vez, ao longo do tempo, é uma ideia perfeitamente viável, né? Só que com isso nós escapamos um pouco do kantismo, ainda que continuando a usar as categorias dele, né? Bom, eu vou ler aqui e comentar. Os escritos políticos de Kant tornam-se muito importantes para o nosso estudo, precisamente porque neles o filósofo se expressa livremente sobre os valores e crenças que subscreve, sem a mais mínima preocupação de examiná-los criticamente e nem mesmo de argumentar muito em seu favor. Ele fala, por assim dizer, para um círculo de fiéis ou correligionários, dos quais não espera nenhuma objeção séria, antes a adesão fácil, sonsa e solidária. É claro que aqui isso é completamente diferente do que ele faz nos grandes livros de filosofia, como a Crítica à Razão Pura e a Crítica à Razão Prática, né, onde ele examina tudo sobre todos os aspectos. Aqui não, aqui ele simplesmente diz o que ele quer, o que ele acha, aquilo que ele adere, como se estivesse dizendo uma coisa óbvia. Claro que tudo o que ele diz nesses escritos, se não soa óbvio, soa pelo menos perfeitamente aceitável na atmosfera do século XVIII. Né? Eu sugiro que quem quiser ter uma ideia de como era a atmosfera da época, leia o livro do Paul Hazard, né? O Pensamento Europeu no século XVIII, que é uma obra-prima, um negócio absolutamente extraordinário, como tudo que Paul Hazard escreve é notável, né? E você vê como essas ideias do Kant, elas podem aparecer inovativas sobre certos aspectos, mas nunca chocantes para aquele público, né? Aparecia assim como é que se diz? Grandes ideias, grandes sugestões que um sujeito está dando para como nós realizarmos os nossos ideais, né? Um exame superficial poderia sugerir que se trata de meras opiniões sem importância filosófica própria. Violon d'Angres era um grande pintor francês e que achava que era violinista e tocava, os quadros dele eram maravilhosos, né?
Então, tudo aquilo, quando o senhor tem um talento para uma coisa, ele insiste em fazer outra, chama um violão d'Ingres, um violino de Ingres. Né? Um violão d'Ingres filosófico, uma curiosidade biográfica apenas. O que, no caso, torna essa interpretação inviável são 3 fatores. Ao longo de toda a sua carreira, Kant permanece fiel às opiniões assim expostas, com uma ou outra indecisão ou incongruência verbal, que de fato aparece, mas que não afeta o conjunto. 2. Ele as apresenta quase sempre não como opiniões pessoais, mas como regras universais obrigatórias para toda a humanidade. Ele sempre está falando assim, urbi et orbi, como uma espécie de autoridade papal. Mas, esse é o tom dele. Eu acho que não existe coisa mais característica do Kant do que essa ideia de lei universal. Isso é, tudo que ele pensa é numa escala de uma lei universal. Hein? E nós veremos mais tarde que ele entende a moral como totalmente constituída de leis universais, obrigatórias para toda a humanidade, das quais decorre, presta atenção, a crença em Deus e a imortalidade da alma. Então, de algum modo, a universalidade da lei é o fator, é o primum movens, é o primeiro motor imóvel. E aonde está essa lei? Ela está na consciência humana. Aquele negócio, aquela famosa frase dele, acima de mim o céu estrelado, dentro de mim a lei moral. E a lei moral, de certo modo, é maior do que o céu estrelado, mas ela está dentro de mim. 3. Elas têm uma relação íntima com as grandes teses da filosofia kantiana apresentadas em obras de mais peso. Este que eu acho o ponto mais interessante da história e o que eu gostaria muito de aprofundar nos próximos meses. Quer dizer, dado este mundo ideal do Kant, esse estado perfeito que ele concebeu, qual é a relação, quer dizer, da gnoseologia do Kant, da metafísica do Kant, da ética do Kant com isso? Quer dizer, como é que os trabalhos filosóficos mais técnicos se encaixam dentro deste negócio, que é um assunto no qual eu nem entrei ainda, eu ainda estou descrevendo o mundo ideal do Kant. Certo? Se eu insistir nesse negócio do Kant por meses, eu espero que vocês tenham a paciência de me acompanhar, porque isto renderá muito na compreensão do mundo atual. Note bem, nós não estamos aqui, nós não estudamos filosofia, então seguindo os conselhos do Eric Wegener, nós estudamos filosofia, estudamos a realidade, e a filosofia entra como um instrumento auxiliar para nós entendermos. Nós estamos interessados numa disciplina escolar específica. Aqui ninguém vai levar diploma, vai ganhar um PhD, vai ganhar um emprego, nada. As pessoas simplesmente querem o conhecimento. Conhecimento do quê? Né? De uma disciplina para efeitos de diletantismo ou de prazer intelectual. Não, não é isso. Nós queremos nos orientar no mundo real. Nós não somos diletantes, não somos apreciadores, não é que negócio, gosto muito de filosofia, não é isto. Nós somos pessoas desesperadas e desorientadas que estamos vendo um mundo enormemente confuso à nossa volta e nós queremos, de algum modo, nos orientar no meio disso. É este o nosso objetivo. E, na verdade, eu acredito que isto é filosofia. Fazer isto é filosofia. Não é isso? Então, se você lê as obras de Platão e Aristóteles, em nenhum momento eles estão estudando filosofia de Platão e Aristóteles, eles estão estudando o que acontece mesmo. Você vê aqui, Aristóteles teve a pachorra de examinar as constituições de mais de uma centena de cidades-estado em torno, porque ele queria saber onde ele estava, tá entendendo? Ele não está assim teorizando no vazio e nem brincando de filosofia, e nem postulando emprego. Ele não precisava de emprego, ele era um homem rico. Então, o objetivo de todo esse estudo do Kant não é assim, entender a filosofia de Kant. Não. Eu acho que se você entra em qualquer filósofo com esta ideia de que você quer só entender a filosofia dele, você já não vai entender nada. Porque as filosofias não aparecem no vazio. Elas são resposta a alguma coisa, a alguma situação existencial real, não é só problemas acadêmicos. Não é isso? Então, você tem que saber quais são esses problemas que serviram de estímulo ao filósofo. A que situação ele está respondendo? Não é isto? Então, por exemplo, se você vê Santo Tomás de Aquino,
Um momento, temos que abrir a porta para o cachorro aqui, que ele está querendo assistir a aula. Pronto. Então, São Tomás de Aquino estava enfrentando uma situação criada, vamos dizer, pela disseminação dos escritos de Aristóteles, que estavam criando uma confusão desgraçada no meio ali universitário, eclesiástico, e com coisa que poderia ter consequências enormes para a vida cristã, para a vida de toda a sociedade europeia. Ou, se você vê o próprio Karl Marx estava tentando responder a uma situação criada pela nova importância que a economia havia adquirido. A economia havia se tornado, de fato, o centro da vida na Europa, sobretudo na Inglaterra, na França, na Alemanha. Tinha uma importância que nunca tinha tido antes, tá certo? Então, ele está respondendo a essa situação que ele, ingenuamente, de certo modo, ele toma como se fosse uma constante universal, quando não era uma coisa da cultura da época. E assim por diante. Então, buscar qual é essa situação existencial real. Não é isso? Aqui o sujeito está respondendo, isso aqui é o principal em filosofia. E da resposta que o filósofo dá, decorrem não somente consequências filosóficas ou acadêmicas, mas consequências no mundo real. Quer dizer, não é só filósofo que lê os filósofos e fica discutindo dentro da faculdade de filosofia. Né? Existe ali juristas, líderes militares, líderes políticos, eclesiásticos, jornalistas que leem esta coisa e vão, de alguma maneira, transformando essas ideias em correntes, né? de correntes políticas, correntes morais, sociais, religiosas. Nós estávamos agora mesmo comentando com o Alessandro aqui, que atualmente na Inglaterra, se um pai não quer que o seu filho seja treinado no islamismo, ele tem que avisar a escola, porque o ensino do islamismo é obrigatório, a não ser que o pai peça, né? E nessa mesma medida, todos os inimigos do Islã já são cadastrados, né? E como é que começou isso? Eu digo, bom, eu tive notícia das relações, ligação íntima, entre o Martin Lins, que era o segundo no comando da Tariqa do Shuon, e o Príncipe Charles em 1986. Né? E a gente via que alguma coisa estava acontecendo. Por quê? Numa Tariqa, que é uma organização esotérica islâmica, o sheikh, ou chefe, tem autoridade absoluta sobre os seus discípulos. Né? Se o sheikh mandar, você se atira do 12º andar, você se atira sem discutir. Não é isso? Então, o único sujeito que desobedeceu fui eu, porque o Shuon disse que só podia fumar 8 cigarros por dia e eu fumava 60. Não é isso? Então já começou a criar problema desde o primeiro dia. Então, mas claro, a minha carreira na Tariqa foi, né, foi curta e feliz, né, que é o conto do Hemingway, curta e feliz existência do seu fulano de tal. Então, e se o Martin Lins estava perdendo seu tempo com o Príncipe Charles, certamente não era por motivo social. Ele não estava apenas convivendo com o príncipe em altos círculos, tá certo? Indo em festinhas, não era isso. Devia haver uma ligação orgânica, portanto, o príncipe, por sua vez, não podia ser apenas um beletrista que estava interessado em doutrinas tradicionais. Você vai lendo aquelas coisas de Guénon, Shuon, chega uma hora que você quer, não, agora eu quero conhecer isso por dentro. Isso aconteceu para mim também, deve ter acontecido para o Príncipe Charles igualzinho. Eles mesmos dizem, bom, você vem até aqui no ensinamento teórico, mas daí você precisa ter uma ideia do que é a vida esotérica na sua substância carnal, por assim dizer. Então você tem que entrar para uma Tariqa para saber o que eles estão fazendo lá dentro. Então o Príncipe Charles fatalmente deve ter passado por isso, e na hora que ele recebe a sua iniciação na Tariqa, ele das duas uma, ou ele será expulso da Tariqa se ele fizer alguma inconveniência, como aconteceu comigo, tá certo? Ou ele permanecerá lá, não conta que ele tenha feito inconveniência alguma e tenha sido expulso. Portanto, ele é um membro da Tariqa, portanto, ele obedece ao seu sheikh 24 horas por dia. Isso é a conjectura que já apareceu naquela época, já pensaram naquela época. Passados 28 anos, que é o prazo de uma geração, né? Ou pelo menos astrologicamente é
é um ciclo completo do planeta Saturno, que marca a temporalidade histórica, por assim dizer, está aí a situação estabelecida. Os ingleses estão sendo obrigados a engolir o islamismo, coisa que, se você falasse naquela época, parecia loucura. Mas em 85 ele falava, não, a Inglaterra vai virar islâmica. As pessoas te internavam no hospício, e no entanto, estava claro que isso ia acontecer mais dia menos dia. Por quê? Tudo, presta atenção, tudo o que acontece na política deste mundo começa em círculos muito discretos e muito alto na sociedade. Só com gente importante, intelectuais de primeiro plano, governantes, bilionários. Tudo começa com a conversa dessas pessoas. E depois, muito lentamente, vai para a política e o pessoal, vamos dizer, a massa e os jornalistas, etc., não tem a menor ideia de onde aquilo veio. Então, a história para eles vira, vamos dizer, um pipocar de coisas que aleatórias, simplesmente aconteceram. Mas, quando você estuda a história política, a história das ideias, etc., você acaba descobrindo que nada se faz no mundo sem que alguém tenha feito. Quer dizer, as coisas ou acontecem, só tem três fontes. Ou acontece por uma intervenção divina, ou acontece pelo mecanismo natural, ou acontece porque alguém fez. Não existe um quarto, né? Uma quarta ordem causal. Existe apenas a combinação, mais ou menos aleatória, desses três, né? Desses três fatores. Então, o capeta pode ajudar um pouco. O capeta pode ajudar. Sim, o capeta pode ajudar, sem dúvida. Mas o capeta entra justamente no quarto, na combinação das coisas. O capeta não é criador, ele não é uma força criadora. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses três fatores e vai criar uma confusão dos diabos com esses, tá certo? Então, você tem o fator do acaso, ou o fator caótico, tá certo? Onde entra justamente a ação do Satanás, tá certo? Então, eu não creio que o diabo seja por si mesmo um grande agente histórico, criador. Ele não introduz fatores. Eu acho que até o ser humano tem mais inventividade do que o Satanás, né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.